A gente tem que ter esse controle. O outro ponto é, na questão da obsessão, da subjugação, tem o psicológico e tem o físico, certo? A nível físico, são aquelas pessoas que são médiums de incorporação, às vezes chega a ter incorporação inconsciente, e aí você vê aquelas pessoas que eu já vi em casos, vários casos, que de repente a pessoa incorpora, tá lá pegando faca e partindo para cima das pessoas e quer matar e depois não lembra de nada. Eu achei, mas isso não é uma mediunidade, não. Existe um processo obsessivo, não? Porque o médium tem o controle do corpo. Médium nenhum pode dizer que o espírito chegou e fez e desfez. Se o espírito fez e desfez é porque você permitiu, ou a permissão está dada por um processo obsessivo de um vínculo kármico ancestral. Você deve para aquele espírito e você não tem moral ainda para se libertar disso. Então ele está tomando conta de você. E se ele está tomando conta de você, significa que você está o quê? Doente. Se está doente, procura tratamento. Entendeu? Tratou-se, aí pronto, vai educar sua mediunidade. Porque o médium educado, ele não permite quando ele não quer. É verdade que às vezes existem influenciações muito fortes. Tem daquelas que são fortes demais, a energia é muito forte. E se a gente fraqueja na fé, fraqueja na moral, a gente fraqueja nisso também, né? Se eu não estou aguentando o peso, chama quem pode mais. Chega meu mentor. Se não está dando para o mentor também, chama o chefinho. Quero ver quem pode mais do que o chefe. Quero ver quem pode mais do que o chefe. Ninguém pode mais do que o chefe. Ninguém pode mais do que o chefe. Eu estou falando com todo respeito. Ninguém pode mais do que Jesus nessa terra. Ninguém. Não existe poder. Você pode juntar todo o brau na máxima potência maligna. Um froifrim, um fosquim perto da luz de Jesus. Não tem poder. E por que a intercessão de Jesus não é tão sentida quanto a intercessão no mal na terra? Porque nós permitimos que o mal permita entrar em nós. A partir do momento que fizermos a conversão de Saulo, que queres que eu faça, e depois sofrer o que foi necessário, os anos de preparação e depois de renúncia, para se modificar, nós estaremos com Jesus do nosso lado. E quando desencarnar, Jesus vem nos buscar como ele foi buscar junto. Jesus, Estevão e Abigail foram buscar Paulo depois da decapitação. Então, foi um merecimento. Mas voltando para cá, então existe o físico, que é subjugação física, muitas vezes, e tem vários casos, tem na Bíblia relatado, e tem os psicológicos. Muitos do sanatório, 90% era médium subjugado. Médium subjugado, médiums de efeito físico, médium de uma capacidade mediúnica invejável, subjugado. Acontece. A questão, vamos lá, casos práticos, relatado na Bíblia. Aquele menino que... Não, vou passar antes. Aquela mulher que há muitos anos vivia corcunda, que ela disse que ela tinha um problema, que Jesus botou a mão e curou automaticamente. Quem envergava o corpo dela era um obsessor. Então, o que fazia o corpo dela se conformar à curvatura do espírito? A obsessão. Então, a partir do momento que Jesus afastou o espírito enfermo, a mulher voltou à normalidade. Herculano dizia, afastado a causa... Como é que ele dizia? Afastado o mal... Não esqueci, eu tenho que lembrar o que ele dizia. Ele dizia isso, mais ou menos assim. Afastou a causa do mal, o mal desapareceu. A causa afastada, se curou a mulher. Outro caso, aquele quando Jesus foi para o Monte Tabor fazer a transfiguração, quando ele vinha descendo com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estava lá embaixo o pai do menino, um jovenzinho que se atirava no fogo, que babava, se atirava na água. Mestre, já apresentei meu filho aos seus discípulos e ninguém pôde curar. E aí Jesus disse, raça crédula, até quando estarei com vocês? Traga meu menino. E estava lá o menino babando, gritando, fazendo tudo. O que era aquilo? Há anos o menino não conseguia ter a lucidez. Subjugação psicológica e física. Ali está o estado de demência. Mas era subjugação. Jesus afastou, e era um espírito de uma hierarquia maligna grande. Um poder e um conhecimento muito grande de magnetismo que nenhum dos outros discípulos tiveram moral para tirar. Entendeu? Outros casos. Teve um caso de uma mocinha aqui em Pernambuco que acho que quem atendeu foi São Antônio Mendonça. Ela vivia presa em grades a vida inteira enjaulada como um animal.
Ela vivia enjaulada como animal. Porque o espírito que dominou ela, que subjugou ela, era um espírito violentíssimo. Ela parecia um bicho. Ela comia no chão como bicho. Se jogava as comidas. Foram esses médios, trabalhadores do espírito, que foram lá trabalhar, foi tratar lá. Deu trabalho. Mas isso acontece. Na nossa realidade, quantas vezes a pessoa quando está subjugada, às vezes ela nem percebe que está subjugada. A vontade que muitas pessoas têm de ir para as farras, às vezes a gente não tem noção de que já estamos num processo iniciático de uma subjugação, com aquela vontade de tomar aquela cerveja, com aquela vontade de fumar um cigarrinho, com aquela vontade de pegar a maconha, de ir para a farra, de ir para o cabaré, de ir para a vaquejada, a gente não percebe que a gente está sendo subjugado, principalmente com aquela vontade que você não tem controle. Tome consciência disso. Quando surge uma vontade que você não tem controle, pare e reveja. Se é uma vontade que não tem controle, então essa vontade não é minha? De quem é? De quem é essa vontade? Todos nós passamos com isso de vez em quando. Uma influenciação muito forte que vem aí. Então, isso aí são sinais que a gente tem que estar muito atento. E aí, vamos falar sobre a questão da possessão. Quando eu estudei as obras, eu fiquei, poxa, como é que é? Você lendo o Livro dos Espíritos, quando você for ler o Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a possessão não existe. Não acredite no que eu estou dizendo. Pega o Livro dos Espíritos e vai ler. Pelo menos o povo lê o Livro dos Espíritos. Vai ler o Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz que não existe possessão. Justamente por essa definição que está aí na leitura que a gente acabou de fazer. Porque a possessão que Allan Kardec justamente se baseou para dizer isso, era na doutrina católica, que diz que era o espírito que saía do corpo e o demônio tomava conta, que é a ideia da incorporação. É uma questão histórica, porque ele se baseava naquilo que a Igreja Católica combatia, não é? Que era a questão de um espírito realmente alijar outro completamente do domínio, e pelos estudos que ele trouxe, e até aquilo que os próprios espíritos disseram nas reuniões, o espírito não se afasta completamente, você não tem como desencarnar a pessoa, não é? Então, talvez a expressão de Allan Kardec de dizer que a possessão não existia é aquela da Igreja Católica. Né? Beleza, agora deixa eu concluir, vocês vão entender. Então, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. A possessão não existe. Fui estudando as outras obras, aí quando você chega lá na Gênese, aí Allan Kardec diz, possessão existe. Ele mesmo reconheceu. Não, ele reconheceu que... Por quê? Quando foi que Allan Kardec começou a estudar os fenômenos, sistematizar o conhecimento para fazer o Livro dos Espíritos? 2 anos antes. Os Livros dos Espíritos foi lançado em que ano, gente? O ano, o dia, o mês. E aí? 18 de abril de 1857. Aí, garota, toca aqui. Você aqui é show, toca aqui. Agora doeu, amor. Só que aí ele teve 2 anos para estudar um conteúdo muito profundo. Quando ele lançou a Gênese, foram 10 anos depois. 10 anos depois. Ele lançou em 57 o Livro dos Espíritos, aí lançou o Livro dos Médiuns em 61, o Evangelho em 64, e o Céu e Inferno, salvo engano, em 65, e foi acho que em 67 ou 68, quase 10 anos depois, aproximadamente 10 anos depois, que ele lançou a Gênese. Então, nesses 10 anos, ele teve tempo para estudar. Ele teve tempo para acompanhar muita coisa, para ele dialogar com a espiritualidade, e aí ele viu que sim, acontece a possessão. Porque a subjugação ainda é um fenômeno psíquico. Ainda que cause efeitos físicos, o corpo reaja, mas é um processo de incorporação. É uma vinculação telepática. Mas a possessão, ela existe. São casos muito mais raros e de muito mais dificuldade de solução, porque já é um nível de simbiose, de permuta, e que realmente, como diz a lição, se quem leu aí prestou atenção, todo mundo aí vai ver que ele diz que temporariamente o espírito que é o possesso, o possessor, o espírito possessor, ele alija temporariamente o espírito daquele corpo. Então o espírito... Tem casos que tem, nesse caso aí, né,
Grosseiramente falando, é como se a pessoa que está no processo ficasse com dois perispíritos. Uma influência tão... Assim, é porque ele plasma, né? É porque o espírito se amolda também, é o obsessor. E a pessoa chega a fazer determinados tipos de exames. Sim, e depois não apresenta nada. Sim, perfeitamente. Você faz, por exemplo, tem um comprometimento dos pulmões. Sem contar que ainda existem os ovoides aí, que a gente vai falar já. Exatamente. Aí você faz, aparece lá tudo, comprometimento, tudo. Aí você pós-tratamentos espirituais. Tem mais nada. Exatamente. E aí o que acontece com a questão da possessão? Quando esse espírito toma aquele corpo, é a mesma coisa de chegar. Gerson estaciona o carro aí. Aí eu chego para Gerson, sai daí. Dou um tranca nele, aí ele vai para o lugar do passageiro. E quem assume o carro sou eu. A partir daí eu vou andar, dar cavalo de pau, fazer milagria com o carro dele. Ele está do lado, mas ele permitiu. Então eu tirei ele do lugar do motorista temporariamente, mas aquele carro ainda continua dele, está no nome dele. O carro pertence a ele. Então é aí onde acontece. Só não existe a total possessão em que o espírito desencarnado tome conta do veículo físico de vez, por causa do processo reencarnatório, que há a necessidade de toda a vinculação perispirítica com o corpo físico, célula a célula, que vem acontecendo desde a gestação até o nascimento. Se não fosse isso, já correria o risco do cabo botar a gente para fora e tomar conta do corpo. Isso já é sabedoria divina para que isso não acontecesse. Então, mas isso não significa que o espírito obsessor, o possessor, não possa passar anos nessas situações. É possível. Pessoas que passam um ano nessas condições. Isso é sério. Mas isso acontece, aí você pode perguntar, e por que isso acontece? Aí a gente vai analisar. São anos e anos de débitos passados. Entendeu? Que permitiram karmicamente que isso acontecesse. Eu estou escutando um áudio que eu tenho em casa, do estudo que eu estou fazendo, aí o espírito falando o seguinte, o professor, que tem um caso onde eles atendem, eles estão fazendo tratamento, que fazia 300 anos que eles estavam tentando fazer um processo de desobsessão. Num caso, entre obsessor e entre duas pessoas. Porque precisava da permissão deles acabar com aquela vida. Entendeu? A gente às vezes tem processos obsessivos que vem, olha, às vezes a gente pensa que está passando por uma dificuldade aqui, acha que é obsessor dali. Isso era do tempo que a gente estava na Acaia matando gente há 3.000 anos. Quando estava fazendo ruindade, queimando gente lá na China há 2.500 anos atrás. Ou mais ainda, às vezes a gente tem coisas desse tipo de vínculo. E aí tem uma coisa que eu vou trazer para vocês que a gente não é muito comum encontrar. Mas eu achei muito interessante essa teoria e cabe bem a gente reflexionar. Muitas vezes, aquele espírito que nós fizemos o mal, que matamos, que estupramos, que estrupiamos, que destruímos a vida daquela pessoa há 400 anos atrás, ele já nos perdoou. Ele já se redimiu consigo mesmo e progrediu. Só que tem um espírito na mesma vibração que ele estava quando a gente fez o mal. E esse se sintoniza com a nossa energia do débito que a gente tem. Então, às vezes, existem até cobradores que vêm pela vinculação vibracional, energética, que não está diretamente ligada ao caso. E aí, como é que permite isso acontecer? Pela vibração, sintonia e permissividade. Está vendo que uma coisa complexa? E aí, vamos seguindo. Mas é o mesmo caminho. Vontade firme. Está doendo, está incomodando e outra coisa. A dor, ela é uma bênção. Olha, a dor, ela é uma bênção. Deus seja louvado por ter criado a dor. Se você não sentisse dor, minha filha, você nunca lembrava dele. Viu? Exatamente. Duvido se nenhum de nós aqui estivesse sentindo algum tipo de dor moral, psicológica, espiritual, de qualquer tipo de nível de problemática. Se estivéssemos muito no bem bom, a gente estava agora assistindo novela, ou num barzinho, ou viajando, ou num cabaré. Era o que a gente estava fazendo. A gente não lembraria de Jesus jamais.
A dor, ela vem nos trazer a consciência de que nós estamos num plano passageiro. Uma coisa muito efêmera. Muito efêmera. Então é isso. A dor, ela nos ajuda às vezes até a gente não sentir mais dor. Muito interessante essa teoria, não é? Mas é verdade. Aí eu vou lá, chego, eu gosto de tomar meu gorozinho. Aí eu vou, tomo meu gorozinho, e aí, quando eu fico doidão, fico dando em cima das mulheres, e daqui a pouco eu estou brigando. Eu gosto de brigar também, é o sensualismo associado à violência. E pronto, eu fico dando em cima das mulheres, os namorados ficam com raiva, é aquela cacete, toda aquela briga, aquela confusão. E toda a vida eu bebo e é aquela confusão. E aí já venho sentindo as orientações, porque eu tenho que abandonar a bebida, tenho que mudar a minha vibração, vou ter que sanar essas vibrações, curar essas vibrações de sensualismo, violência e álcool. E aí eu começo a frequentar, começo a me orientar, começo a tudo direitinho. De vez em quando vem aquela pulsão muito forte, vem as influências, eu cedo, bebo, aí daqui a pouco entro num cacete e tomo porrada tal, aí quebro o dente, quebro o osso, aí eu fico lá 2 meses para me recuperar dos ossos quebrados, lá vai eu ter que gastar com implante, botar o dente, e lá vai a dor no bolso e a dor física. Essa dor vai me fazer lembrar, eu não vou beber, porque se eu beber eu me lasco. A lembrança do sofrimento que você causou cedendo a uma influência ou uma paixão inferior. E assim, para a gente não se sentir inferior ou nos sentirmos a última pedra do bisaco, como diz meu amigo Velasco, foi por isso que eu trouxe essa passagem. Eu fiz foi fantástico, foi a espiritualidade que me inspirou. Eu abri aleatoriamente, eu queria ver alguma coisa, eu fui pesquisar uma coisa, achei outra, e eu trouxe, por isso que eu estava com esse livro, para o que eu falei aí junto com o Cláudio no sábado. Teve um episódio justamente que fala sobre subjugação. Vou juntar tudo agora. Ai, desculpa. Paulo junto com Silas era um discípulo de Pedro, que Pedro tinha encaminhado para trabalhar com Paulo. Eles foram para uma cidade chamada Filipos. E aí quando eles entraram na cidade, foram pregar, somente Paulo e Silas, porque Lucas e Timóteo foram por outro caminho, Paulo e Silas foram por um lado, Timóteo por outro, e se encontraram lá na frente numa outra cidade, para pegar várias cidades no meio do caminho. E aí quando eles começaram a pregar, nessa cidade tinha uma pitonisa. Pitonisa é uma médium, né? E essa pitonisa era uma cidade grega, e essa pitonisa, ela estava sendo utilizada por alguns homens para ganhar dinheiro. Eles estavam ganhando muito dinheiro, porque as pessoas pagavam somas vultosas para ela fazer aquelas previsões do dia a dia, sem futuro, frívolas. E aí quando Paulo foi pregar, essa mulher apareceu lá no meio da pregação de Paulo. Aí ela gritou, não era ela estava subjugada. Aí ela: escutem esses homens, que esses homens são enviados de Deus e eles falam a verdade. As pessoas da cidade já conheceram, olharam e se espantaram. E Paulo não esperava aquilo, nem Silas. Foram pegos, tomaram de surpresa, mas levaram aquilo na esportiva, continuaram a pregação, tudo bem. No segundo dia que ele estava pregando para as pessoas, ela foi lá de novo. E o Espírito de novo fez o mesmo showzinho particular. Interrompeu gritando: ouvi o Senhor, porque esses homens são mensageiros do Senhor. Aí Paulo ficou com o pulga atrás da orelha. Terminada a pregação, ele foi investigar. Aí ficou sabendo do esquema financeiro e da forma como estava sendo utilizada a mediunidade da menina. Ele não usava essa termo de mediunidade, mas ele entendia. Paulo entendia de espiritismo. Eu vou falar já para vocês a diferença: espiritismo e doutrina espírita. Quem estava aqui da palestra lembra. Quem estava aqui sabe. Paulo tem a visão espírita, não da doutrina espírita, mas do espiritismo. E aí, ele não falou nada para Silas e ficou esperando. Quando ele foi, no terceiro dia, foi pregar, o Espírito foi junto com a menina de novo e gritou: escutai esses homens que são anjos enviados do Senhor, de uma missão divina, não sei o que. Aí Paulo parou de pregar e foi para cima. Chegou em cima e disse: espírito imundo, saia. Não somos anjos, somos pessoas totalmente, como é que ele falou? Somos ainda pessoas muito deficientes ainda, para sermos comparados com os anjos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, saia e nunca mais. Eu te proíbo de você entrar nessa menina de novo. Aí, justamente na linguagem do livro que Emmanuel transcreve, ele diz lá: naquele exato momento a menina tomou lucidez, voltou à lucidez.
Ou seja, o psiquismo dela estava subjugado, olha, ninguém sabe há quanto tempo, dentro desse mecanismo, ok? Então, e aí, terminada a coisa, Silas vai falar com Paulo. Mas Paulo, por que você fez isso? Ele não estava falando, ajudando a gente, pregando, falando as verdades, falando da gente. Ele disse, alto lá, nós não podemos aceitar títulos que nós não temos. Nós não somos anjos. Nós não somos perfeitos, nós temos muitas deficiências. E aí é a parte mais linda que mexeu muito comigo. E tu não sabes os espinhos e a minha luta diária para não ceder às minhas vontades inferiores?